E aí eu vou tirar uma dúvida, uma coisa simples, mas que me escreveram. Eu falei, não, eu prefiro colocar, em vez de tirar a dúvida por e-mail, né, por a distância, eu prefiro colocar aqui na aula, porque outras pessoas podem ter essa dúvida, ou então, às vezes, nem não tiveram a dúvida, mas vendo a pergunta, se colocam com a mesma dúvida. Então a questão é a seguinte: se nós tivermos campos agora complexos, tudo que nós fizemos da outra vez foi com campos escalares reais. Era o primeiro exemplo só para testar. Se a gente pegar campo complexo, a gente tem os mixes seriam dessa forma. Eu tenho aqui o mixing cinético, K e J, vou colocar assim, MI, vamos fazer assim, está. E vamos ter o termo de massa aqui, menos, vou colocar uma matriz M2, né? BMJ, e J está. Claro, a gente agora temos que acrescentar a parte complexa, mais o complexo conjugado, para a gente poder ter um lagrangiano ou kantiano real. Então, ao jogar o complexo conjugado, só para mostrar o que vai acontecer, então a gente vai o termo visual, né? Tá? Então, eu vou colocar até em forma matricial, como a gente já tinha colocado. A gente pode escrever esse termo aqui da seguinte maneira: Demi, Fidager, Kappa, Demi. Então, abrindo um componente, né, dessa forma aqui, esse termo aqui, a gente pode colocar esse termo bilinear nessa forma matricial. O hermitiano conjugado aqui, né? Poderia até, vou até fazer o seguinte: bota aqui dentro, botar assim, só para ficar mais na ordem. Vamos colocar desse modo, tanto faz, né? Mas vamos colocar assim. Então eu vou colocar o hermitiano conjugado aqui, né? Então a gente pode escrever esse termo desse modo, e o termo de massa a gente pode escrever da mesma forma. Eu botei aqui o Fidager, aí a matriz M2, e aqui o φ. E aí eu vou acrescentar o conjugado complexo. Nesse caso, vamos pensar o seguinte: todos esses termos aqui, né, no fundo são escalares. Isso aqui é um vetor coluna, isso aqui é um vetor linha, isso é uma matriz M por N, e isso é um vetor coluna. Mas no final do dia, essa grandeza aqui, claro, é uma grandeza escalar, que é um número, né? Então eu posso dizer, nesse caso, o conjugado hermitiano, ele é o conjugado complexo e a transposição, né? Então, tirar o conjugado complexo, nesse caso aqui, né, é a mesma coisa que tirar o conjugado hermitiano, porque eu vou estar transpondo um número. Então, ao jogar o conjugado complexo, no fundo, o que eu vou estar jogando é isso aqui: Demi, Fidager, Kappa, Demi, o conjugado hermitiano, ele vai trocar a ordem. Vetor coluna vira vetor linha, vetor linha vira vetor coluna, e a matriz ela pega o conjugado hermitiano. E aqui é a mesma coisa: menos, né, Fidager, N2, aí Dager, eu não estou colocando o termo de interação, nós estamos pegando só o termo livre, né? Depois a gente vai fazer o caso da interação. Quando a gente introduzir os férmions, aí a gente depois vai fazer o acoplamento dos férmions com os escalares, o acoplamento de Joukal. Bom, colocando dessa forma, o que a gente pode pôr? Esse termo aqui, claro, esse mi em cima, esse mi embaixo, nada me impede de fazer o contrário, tomar esse mi embaixo e esse mi em cima. Então, esse termo aqui se junta com esse termo aqui. No fundo, né, ao acrescentar o conjugado hermitiano, a gente está fazendo isso aqui: Demi, Fidager, aí a matriz Kappa vai ser somada com a matriz Kappa Dager, Demi, Fi. Então esses dois termos aqui ficam iguais. E esses dois termos aqui é a mesma coisa: menos N2, menos Fidager, N2, mais N2 Dager, Φ. Então, pela condição de realidade do lagrangiano, né, ao deixar essa matriz complexa e essa matriz complexa, mas aí a condição de realidade pede que, ao jogar o conjugado complexo,
essa matriz aqui automaticamente se soma com essa. E essas duas matrizes de massa também se somam. Capa é complexo, mas capa mais capa d'água é uma matriz hermitiana. Então isso tudo aqui no final do dia funciona como uma matriz hermitiana. Da mesma forma, isso aqui também funciona como uma matriz hermitiana. Então, ao colocar, deixar a matriz de Mixing complexa, né, as matrizes que misturam as massas e os termos cinéticos complexas, na hora de ter o lagrangiano real, é equivalente a eu já partir do K que já seja hermitiano. Então, não é perda de generalidade. Se eu disser, essa matriz aqui é complexa, sim, ela é complexa. Mas, na verdade, ela tem que ser mais do que complexa, ela tem que ter uma condição mais restritiva, ela tem que ser hermitiana. Então, eu já posso partir, se eu partisse com a matriz geral, ao colocar a condição de conjugado complexo para fazer o lagrangiano ficar real, nós automaticamente jogaríamos aqui a matriz hermitiana, a conjugada hermitiana dela, e aí a soma vai se comportar como uma matriz hermitiana. Então, quando a gente tiver campos escalares e mix, não é perda. A pergunta era, será que eu deixo, é possível uma matriz de mixing complexa ou uma matriz de massa complexa? Sim, a matriz K é complexa, a matriz M2 é complexa. Só que ela é complexa, mas na verdade ela não é tão geral, não é uma complexa geral, ela acaba sendo hermitiana. Então a gente já pode partir dessa ideia de que manter aqui o que eu tinha colocado, né, mas desse modo. Eu posso escrever o meu lagrangiano desse modo aqui, já, e aqui bota aqui φ, e aqui é a mesma coisa, menos M2 φ. E aí eu não preciso, agora, colocando dessa forma, com a condição de que K é hermitiana e M2 também isoladamente é hermitiano, então K sozinho já é uma matriz hermitiana, eu já parto da matriz hermitiana e o M2 também, de partida, já é hermitiano. Então, se as matrizes de partida já forem hermitianas, quando eu for jogar o conjugado complexo desse termo aqui, ele já vai sair DMI φ d'H, K d'H, DMI φ. Saiu tudo bem. Abaixo esse aqui, levanto esse aqui. Ou seja, se a matriz é hermitiana, K d'H é igual a K, o conjugado complexo desse termo é ele mesmo. Então, esse termo sozinho já é real. Da mesma forma, esse termo aqui também sozinho já é real. Então, a dúvida que os dois estudantes perguntaram foi essa: eu posso partir de uma matriz complexa? Sim, claro que posso. Mas, ao jogar o conjugado hermitiano, eu vou somar o K com o K d'H, vou somar o N2 com o N2 d'H. Ou seja, no final do processo, a matriz que vai sair já é hermitiana por construção. Então, eu posso sim, uma matriz de mix hermitiana, uma matriz de massa hermitiana. Não tem nenhuma perda de generalidade. É o caso mais geral complexo possível. A matriz necessariamente vai ter que ser hermitiana. Então, esse é um ponto. E aí, o procedimento é o mesmo. Se essa matriz aqui é hermitiana, o teorema espectral nos diz: toda matriz hermitiana pode ser diagonalizada por uma transformação unitária. Então, vai existir uma transformação unitária e vai fazer o seguinte trabalho: S d'H, vou dar S, capa, S d'H, vai me levar a uma matriz hermitiana, a uma matriz diagonal, a matriz capatil, que é a diagonal, onde a diagonal é o conjunto, né, de autovalores reais da matriz hermitiana. Toda matriz hermitiana tem autovalores reais, né? Então, essa matriz aqui, capa diagonal, ela já sai real. Então, é aquilo que a gente vai proceder exatamente como a gente procedeu no caso dos campos reais. A gente vai colocar aqui essa matriz, então, que faz a diagonalização. É sempre uma matriz unitária. Então, eu posso colocar aqui S d'H, S, coloco a identidade aqui, coloco a identidade aqui. Essa matriz também é hermitiana. Então, vamos deixar por enquanto assim. Então, diagonalizamos. Então, isso aqui vai me levar, depois desse processo, né, eu vou poder fazer o seguinte: esse termo aqui vai ficar DMI S φ d'H. Então, eu vou absorver, né,
essa esse vai ficar S d'H, φ d'H vai S d'H, que é a mesma coisa que S, φ, tá. A matriz que vai ficar aqui, então vai ficar SK. Então, quando essa matriz entrar, que essa identidade entrar aqui, eu vou produzir SK, SW, que vai me dar a matriz diagonal. Agora eu estou aqui com a matriz diagonal. Vou esquecer esse índice aqui, botando capatil, que a gente já sabe que ela é diagonal. E aqui vai ficar dmi, essa matriz é constante, ela passa pela derivada, então aqui vai ficar dmi, Sφ. E o termo de massa a gente pode colocar assim, mas vou deixar como está, mas φ d'H vezes 2. Vamos deixar esse termo, eu vou deixar assim. E essa matriz aqui, ela só diagonaliza o cabo, ele 2 continua não diagonalizado. Então, esse aqui. Então a gente chegou a esse lagrangiano. Agora a gente vai fazer a definição, vamos fazer uma redefinição de campo. Então vamos chamar o nosso campo Sφ. Então eu faço agora uma reparametrização do campo. Esse campo Sφ, eu vou chamar de um campo fistar, então a gente vai reduzindo o problema da seguinte maneira: dmi fitil. Aí aqui a matriz capa diagonal, dmi fitil. Então redefinir o campo, né? Esse campo Sφ, a gente vai chamar de um novo campo que vai ter um termo cinético agora diagonal, que é completamente diagonal, menos, né? Aí aqui a gente vai ter o campo φ, então, que a gente pode escrever da seguinte maneira: posso inverter essa equação, o inverso de S, ela é unitária, é o próprio S d'H, e aqui fica φ2. Então agora eu vou substituir esse φ aqui por S d'H φ2. Então, como ele está φ2, então vai ficar assim: φ2. Esse termo aqui, ó. Φ d'H, né? Φ d'H vai ser φ2 d'H S. Aí aqui eu vou ter a matriz N2. E aí no lugar do φ2, nós vamos estar colocando, no lugar do φ, eu vou estar colocando S d'H. Então agora eu estou escrevendo meu lagrangiano com um novo conjunto de campos, os campos redefinidos, né? Esqueci o campo φ. Para mim o que está contando agora é o campo φ2. Então a física não muda, tudo é equivalente. Estou só redefinindo campos, mas não tendo a estrutura do lagrangiano. Agora, esse termo aqui é diagonal. Então esse termo aqui já ficou mais próximo do que a gente está acostumado. Que não é um mix cinético, né? Na verdade, ele está sendo transferido para o termo de massa. Então, aqui vai ficar dmi φ2, que pode ter esse termo assim, capatil. Tá? Vamos chamar os altos valores aqui, vamos chamar de lambda. Né? Então, eu vou ter lambda i, são parâmetros reais, são os altos valores reais. Isso aqui é totalmente diagonal, então esse termo aqui ficou diagonal, ficou dmi φ2i, dmi φ2. Então a gente agora obteve um termo cinético, né? Que é completamente diagonal. Cada campo tem o seu termo, que tem o seu coeficiente cinético. A gente vai poder depois reabsorver. E aqui a gente ficou com essa matriz, então já limpamos o termo cinético. Agora, deixa eu apagar aqui um instantinho, né? Observar que essa matriz capatil, ela então está em forma diagonal. Então ela tem o primeiro alto valor, todos reais. Lambda n. Então, valores são reais porque a matriz é hermitiana. Ela tem altos valores reais. Não necessariamente positivos. Vocês podem ter a matriz é hermitiana, os altos valores são reais, mas podem ser altos valores reais negativos. E aí, para evitar o problema de termo cinético com alto valor negativo, que isso daria origem a ghost. Então, lambda i, um certo, vou botar assim, um certo lambda i negativo, né? Tá
corresponde, né, quer dizer, indica, né, indica que o campo φ correspondente, né, descreve um ghost. Ghost em que sentido? Né? Ghost no sentido de que o resíduo do propagador, o resíduo do polo é negativo. Então, isso corresponderia a um estado de uma partícula cujo módulo ao quadrado seja negativo. Então, a gente está querendo eliminar ghost. Então, como no caso dos campos escalares reais, para a gente ter um lagrangiano, assim, pelo menos a parte livre, totalmente sadia, e propagadores sadios, né? A gente vai querer, então, que a matriz kappa não seja só hermitiana, mas ela seja hermitiana e positivo definida. O que é uma matriz positivo definida? É uma matriz cujos autovalores sejam todos maiores do que zero. Então, não queremos zero também para evitar o vínculo, mas a gente está querendo trabalhar com um conjunto de campos independentes. Então, a nossa restrição, né, para evitar o ghost, a restrição para, né, evitar, então, para não termos ghosts, né, é que lambda i seja positivo. Então, no final de tudo, que a gente está, quando vai construir, que a gente vai partir de kappa hermitiana e positivo definido. Então, matriz hermitiana e positivo definido. Isso já me deixa mais, vamos dizer assim, mais seguro de que eu não estou trazendo módulos não físicos. Então, esse é o primeiro ponto. Se essa matriz é positiva definida, todos os autovalores são positivos. Então, é claro, usando lá o chamado teorema de Hamilton-Cayley, a gente pode dizer claramente que a matriz Catil meio, né, a matriz, a raiz quadrada da matriz Catil, vai ser essa matriz aqui, raiz de lambda 1. Vamos ver por que eu vou fazer isso. Porque eu agora vou poder absorver esses, como se eu quebrasse essa matriz aqui em duas. Eu posso colocar essa matriz assim, kappa til a meio, kappa til a meio. Então eu quebrei a minha matriz, né, decompus a minha matriz, é uma coisa bem simples, porque a matriz é positiva definida e diagonal. Então agora posso também reabsorver esses autovalores aqui, nesses campos aqui. Ou seja, é como se cada campo φ til i componente ele vai ser redefinido pelo raiz de lambda i, e aí a gente vai ganhar um novo campo que é φi 2 til. Nessa nova base de campos, né, esse termo aqui, esse termo diagonal, ele vai ficar um termo canônico, não vai ter mais nenhum lambda, nenhum alto valor na frente do x. Vou apagar isso aqui, só porque para não sobrecarregar o quadro, vamos apagar aqui. Então, o que eu estou dizendo é o seguinte: esse termo aqui está escrito dessa forma, lambda i, di, fi til, star, di, til. Eu agora posso pegar para cada campo, absorver um raiz de lambda aqui e o outro raiz de lambda aqui. E aí vai ficar com um termo cinético convencional, que é mi φ star e mi φ. Então, deixa eu apagar isso aqui. Então, porque essa matriz é positivo definida, eu tiro a raiz quadrada dela. Então, agora a gente vai redefinir esse novo campo. Deixa eu apagar isso aqui. Então, a gente está indo passo a passo, como no caso do escalar, redefinir campo a campo, né? Então, a gente agora está pegando o seguinte: vamos pegar esse campo φ til e vamos redefinir agora um outro conjunto de campos, que é φ 2 til. φ til. Quem é o campo φ til? Ele vai ser kappa til a meio φ til. É esse. Estou pegando esse kappa til a meio trazendo para cá e esse kappa til a meio trazendo para cá. Como o campo é hermitiano, né? Então, essa matriz aqui, na verdade, esse
esse termo aqui, na verdade, é capa til, a meio, fi, tá. Como essa matriz aqui é real, né, o conjugado complexo é igual a ele mesmo, então eu posso reescrever esse termo com essa redefinição aqui, que no fundo agora eu já estou com uma outra família de campos. Então agora, nessa segunda etapa, eu tenho capa til a meio, mais fi til é essa idade aqui. Então, os meus campos iniciais são esses aqui. Vamos dizer, esses campos aqui são os campos originais, que a gente pode chamar de campos constituintes, né? Eles partem deles, né? Como lá na teoria eletrofrágil, a gente parte dos campos, depois que tem a quebra do mecanismo de Higgs e a gente introduz a matriz de Kapitla, Kobayashi e Pascal, a gente redefine uma nova família de campos que vai incorporar os termos, vamos dizer, os parâmetros livres que estavam presentes aqui. Então agora tem essa família, tenho essa família de campos aqui. Então, no lugar disso aqui, eu vou poder escrever assim: Demi, Fi, Til, tá? Demi, Fi, Til. Então tá, e esse para cá e esse para cá, então eu, vamos dizer assim, fiz uma transformação de escala nos campos, então reescalamos os campos desse modo aqui. E aí esse termo aqui vai ter que ser modificado também. Então, quem é Fi-Til Dagger, né? Vamos poder escrever aqui. Então, vou poder escrever esse Fi-Til como sendo Kapa-Til a menos meio, Fi-Til-Til. Então, eu vou escrever esse campo aqui, desculpa, eu tinha esquecido de colocar. Então, Fi-Til. Então, eu vou inverter essa relação aqui. Fi-Til é Kapa menos meio, Fi-Til-Til. Já vai ficar então Fi-Til Dagger. Aí a matriz capa a menos meio, a matriz diagonal, então estou colocando substituindo esse campo Fi-Til por essa inversa de relação aqui. Mantenho S, mantenho N2 e mantenho S Dagger. E aí no lugar desse Fi-Til aqui eu vou colocar capa til a menos meio, Fi-Til. Então, o Lagrangiano agora foi simplificando no termo cinético, mas foi ganhando esse novo termo aqui. Então, no final da cadeia toda, é como se eu redefinisse uma nova matriz de massa, que é hermitiana. Se eu tirar o conjugado hermitiano dessa matriz, vai ficar Kapa-Til a menos meio Dagger, que é a própria Kapa-Til a menos meio. S Dagger vem para cá virando S. N2 Dagger é N2, e esse S veio para cá, e esse Kapa-Til veio para cá. Então, essa matriz aqui, a gente pode dizer que é uma matriz, vamos chamar assim de N2 também, Til-Til, que é hermitiano. Então, a matriz N2 Til-Til é hermitiano. Então, deixa eu deixar aqui, para cá. Então, a gente foi gradativamente, passo a passo, né, redefinindo os campos, isso campos livres, claro, não tem interação. Então, a gente agora chegou ao Lagrangiano, que no final de tudo eu posso escrever desse modo: Demi, Fi, Til Dagger, Demi, Fi, Til, completamente diagonal, que é como se fosse um conjunto de N campos de Clairaut sem nenhuma mistura. Eu joguei todos os parâmetros de mistura no termo de massa. E aqui ficou esse termo aqui: Fi, Til, Dagger. Essa matriz nova aqui, N2, Til, Fi, Til. Então agora o meu problema ficou completamente, em termos cinéticos, diagonalizado. Mas, como essa matriz aqui também é hermitiana, né? Então ela também pode ser diagonalizada por uma transformação unitária. Então, no final de tudo, eu tive uma transformação unitária S, que diagonalizou a matriz K. E, então, a gente foi trazendo a matriz N2 sempre intacta. Mas agora, no final, tem essa matriz aqui. E essa matriz aqui é hermitiana. Então, ela pode ser diagonalizada por uma outra transformação unitária, que não é essa. Vamos chamar uma transformação unitária que eu posso chamar de R. Então, eu posso colocar aqui R Dagger, R. E aqui também vou colocar R Dagger, R. Lembrando quem é R. R é a matriz unitária que vai diagonalizar N2 Til. Então, R
N2 tio R d'águia vai me dar, no final de tudo, uma matriz que eu posso chamar assim, evitar botar tanto tio, vou chamar de uma matriz entre 2, que é diagonal. Então, essa matriz diagonal é a matriz, né, que tem esses autovalores dessa matriz hermitiana. Agora, diferentemente, né, do termo simétrico, eu não estou impondo nada que essa matriz seja positivo definida. Então, eventualmente, aqui nesses autovalores, essa matriz aqui, que vai ter essa estrutura aqui, vamos dizer assim, N1 ao quadrado, blá, 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 NN, né? Então, vamos dizer, vou chamar esses autovalores aqui, né? Vou chamar então assim, vou chamar N1, 2, vou chamar até de aqui. São os autovalores dessa matriz. Então, esses QMs aqui, eles são os autovalores. Eu não estou dizendo que eles são quadrados, os autovalores não são positivos. Isso aqui é apenas uma notação, por causa da dimensão, para ter dimensão de massa ao quadrado. Mas são os autovalores dessa matriz aqui, dessa matriz aqui. Essa matriz aqui não está obrigada a ter autovalores positivos. Então, pode ser que nós vamos gerar termos aqui, que tem termos positivos, dessa forma agora diagonal. Então, agora eu vou ter que fazer uma outra redefinição, que já que essa matriz R diagonalizou aqui, ela entrou no campo fit útil. Então, nós vamos pegar agora um campo, eu em vez de chamar de fit útil, agora eu vou chamar de phi chapéu. Esse campo phi chapéu vai ser R fit útil, é a base final de campos, R fit útil. Por sua vez, né, isso aqui é igual a R, quem é fit útil, né? A gente já botou lá. Fit útil é capa tio a meio. Eu vou lá. Só para eu copiar aqui direitinho. Essa é a área. Já vou lá. Então, eu agora vou estar trabalhando numa base de campos phi chapéu. Observe o seguinte: essa matriz aqui, se eu pegar essa se eu pegar, por exemplo, aqui fit-útil, né? Fit-útil é R d'águia phi chapéu. Então, eu vou aqui, se eu colocar essa redefinição no lugar desse fit-útil, o R d'águia vai comer o R. Então, esse termo aqui continua completamente inalterado, continua diagonal. Então, essa transformação aqui sendo unitária, quando ela é colocada aqui, quando eu inverter essa relação em relação ao phi chapéu, o R d'águia vai comer, vai eliminar o R. E esse termo, então, agora eu vou aproveitar o mesmo quadro, tá? Deixa eu botar aqui, não fazer confusão. Já vou lá, Glória, deixa eu só terminar isso aqui, porque a tua discussão pode vir agora precisar disso aqui. Deixa eu apagar aqui. Tudo isso, né, para mostrar que a gente, às vezes, pode ser prolixo quando vai fixar o Lagrangiano. A gente já pode começar sem perda de generalidade. Então, o que a gente está dizendo agora é que no final de tudo a gente definiu esse campo fit-útil para não ter um Lagrangiano agora escrito em função de fit-útil, que vai ser para nós, né? Então, esse termo aqui vai ficar TI phi chapéu, vai ficar TI phi chapéu águia, TI phi chapéu. Então, nós não atrapalhamos essa forma de linear. Ela continua a forma canônica e com autovalores 1. Então, é um conjunto de campos de Klein. E aqui a gente ficou com esse termo. Aqui já vai ficar, esse R d'águia vai pegar, aqui vai dar o phi chapéu, esse R aqui vai pegar o phi chapéu, e essa matriz aqui, Rn2 tio, R d'águia vai ficar a matriz muito gótica, né? Vai ficar então o seguinte, menos phi d'águia, menos phi chapéu d'águia, aí essa matriz agora M2 e o phi chapéu. Então agora a gente não tem certeza se essa matriz aqui é positiva definida, isso não é garantido. Então essa matriz aqui, né, não tem positividade assegurada. Então não tem positividade assegurada, portanto, nada
nada impede ela, por exemplo, desenvolver dáctilos, né? Pode ter um alto valor negativo que vai indicar. Aqui o campo está, então, na verdade, o que a gente tem é isso aqui. Se a gente for escrever de laboratório em componente, no final de tudo, é como se a gente tivesse assim, demi, fi, ri, chapéu, está, demi, ri, chapéu, menos, ri, chapéu, aqui, mi, ri ao quadrado. Então aqui essa matriz agora está diagonal, então isso vai ficar ri ao quadrado, ri, chapéu, está, fi, chapéu. Então no final de tudo, nós ficamos com esse Lagrangiano simples, né? Como é o quadrômetro tradicional, cada campo escalar com seu termo simétrico independente e cada termo de massa completamente independente. Ou seja, a gente conseguiu mostrar que para fazer isso, quer dizer, se a gente começar com o termo todo misturado, muitos parâmetros, mas na verdade é equivalente a eu partir disso aqui, já eu vou sempre encontrar uma base de campos que são correspondentes aos altos valores da matriz de massa. Então, essa base aqui, né, os campos de Φ e chapéu, né, são os campos, né, vamos dizer assim, finais, né, são os campos que apresentam, que correspondem, né, aos altos valores. São os campos que apresentam massas bem definidas. Então, nós não temos mais um mixing de massa. Nós temos, cada campo tem a sua massa. Então, esses são os campos que a gente pode chamar de campos, né? Então, campos que correspondem às partículas. Porque eu não vou dizer que são partículas físicas, porque podem ser físicas ou táctiles, né? Físicas ou taquiônicas. Porque o termo cinético está limpo. Nós estamos garantindo termos cinéticos perfeito. O problema todo está no termo de massa. Então a gente pode ter táquios, se esses medidores forem negativos, ou partículas físicas, se esses altos valores de massa forem positivos. Então a gente chegou a uma base, né, no final de tudo, quando for quem são as partículas do sistema, desse sistema de campo. Porque aqui está tudo, no Lagrange inicial, estava tudo misturado. A gente tinha capa, então a gente tinha termos do tipo, sei lá, se tivesse dois campos, seria capa 1, Φ1, está, Φ1, demi Φ1. Depois eu teria mais capa 1, 2, demi Φ1 está, demi Φ2. Mais capa 2, 1, né, demi Φ2, demi Φ1 está. E depois capa 2, 2, Φ2 está. Então teria tudo misturado, não teria assim, uma identidade de cada campo. Cada campo está mixado, né? Então a gente esqueceu tudo isso, mostrando que por redefinição de campos, no final de tudo, o que conta para nós é que eu preciso saber quem são as partículas do sistema. Eu não vou olhar para o campo Φ, nem para o Φ-til, nem para o Φ-til-til, eu vou olhar para o Φ-chapéu. Então aqui está a relação entre as massas e as energias das partículas do sistema. Então, obviamente, daqui, finalmente, o que a gente tem são as relações de dispersão. Para cada campo Φ, nós vamos ter que capa 2, né, vai ser igual a μ. Para cada campo Φ, chapéu e separadamente, a relação de dispersão que sai daqui é capa 2, né, e daqui é capa μ, capa 2, esse aqui vai ficar menos do 2, então a gente está chegando nessa relação, capa 2 igual a μ ao quadrado. Então, para cada
cada campo, eu vou ter uma partícula massiva, do tipo, vamos dizer, se a gente quiser ir para o espaço dos momenta, né? P2 igual a μ ao quadrado, ou seja, P2 igual a P2, então você igual a 1 mais M2. Por isso, para cada campo eu vou ter uma partícula com essa massa e com essa relação de energia de momento. Então, as relações de dispersão, elas estão saindo desacopladas, diferente, né? Se eu partisse lá do início, só para finalizar, se eu partisse lá do início de tudo, deixa eu apagar isso aqui. Eu só não apagaria só para... Não, apagar. Para ela entender um pouco, a gente está querendo estudar a computação, mas a primeira pergunta vem se a natureza, o princípio dela é interativo ou é associativo. Então, o que a gente está vendo quando fala do conjunto de campos, a gente diz, eu estou associando os campos. Então, lá em cima você escreveu DMF1, F1, F2. Então, bom, eu parto do princípio que esses campos são associativos. Daí vem a pergunta, digamos, se esses campos são associativos ou se tem campos físicos. Você tem essa definição tua que você tem que ter 2 igual a P2 mais M2 para ter um campo físico. Daí você vem trabalhando, diagonalizando, enfim, tal, e acaba com esse fio chapéu. Então, esse campo fio chapéu, ele tem uma massa bem definida. Sim, cada campo fio chapéu tem uma massa, é um alto estado de massa. Mas daí vem a pergunta, você está falando, assim como vamos dizer, eu gosto de falar assim, você faz uma teoria no espaço curvo, você agora tem uma teoria que os campos são associativos ou entrelaçados. Mas daí vem a pergunta, bom, agora aqui você desentrelaçou, tirou tudo, os nós, a pergunta é a seguinte, e esse Mi, as massas, o Mi1 e o Mi2 e o Mi3, eles estão entrelaçados, eles não estão independentes. Entendeu? O entrelaçamento original que você tinha agora está nas massas. Então, as massas elas... Eu diria o seguinte, a gente aí tem que ter um pouquinho de cuidado, é o seguinte, todos os parâmetros, quer dizer, toda aquela enxurrada, né, de parâmetros, está tudo condensado aqui dentro. Mas agora, quando você vai falar a partir que você vai detectar no laboratório, o teu detector, ele não vai saber se o campo está entrelaçado ou não. O que o detector vai ver você vai ser o quanto com essa massa aqui. Porque eu acho que aí, a teoria de campos, ela tem, acho que isso é importante a gente colocar em destaque, né? A teoria de campos, ela tem essa particularidade. Uma coisa é você vamos dizer, o que é a escolha de um conjunto de campos? É a escolha dos graus de liberdade que vão descrever aquele sistema. Onde tem uma partícula, coordenadas de momento de posição, escolher as coordenadas de momento de posição da partícula. Pode estar em coordenadas cartesianas, esféricas, cilíndricas, oblíquas, não importa. Sim? Um sistema de coordenadas. Eu posso mudar de sistema de coordenadas, mas não estou mudando o problema físico. Ele se torna mais complicado, porque o problema da carga putiforme é muito mais complicado se eu for resolver em coordenadas cilíndricas do que em coordenadas esféricas. Então, é uma escolha de coordenadas. Escolher campo é uma escolha de coordenadas no espaço dos graus de liberdade. Eu tenho um sistema com tantos graus de liberdade, e como é que eu vou atribuir campos a esses graus de liberdade? Agora, os campos não são grandezas observáveis. O que eu observo de uma teoria de campo? Numa teoria de campo, a gente observa, primeiro, os quanta, massivos ou não. A gente vai observar também as seções de choque, os decaimentos. Então, a gente tem uma série de observáveis, correntes, né? A gente vai tirar uma série de observáveis da teoria de campo. Mas o campo, ele está lá escondido. Você pode passar de uma base para outra e enganar teu aparelho. Teu aparelho, quer dizer, você vai ver um acelerador, se for produzido num estado intermediário, uma ressonância, ou até, como você falou, um campo associado, estados ligados, né? Que são campos que se ligam para formar uma partícula e depois ela decai, né? Então, a gente tem um decaimento. O que a gente vai medir são as ressonâncias, vamos dizer, os picos na seção de choque, as Bragg-Wiener, né? Que a gente vai ver lá, vai ver as massas, vai poder ver decaimentos. Agora,
A teoria, ela não sabe se você passou de uma base de campo para outra. Então, o que eu estou querendo que você está colocando, eu acho que ele vai ter mais destaque na hora da gente ver as interações. Porque aqui a gente está falando de campo livre. Então, estou falando de campo livre, esse campo não está interagindo com ninguém. Eu não tenho nenhum marcador externo, né? E a interação, ela vai colocar essa família de campos em contato com uma outra família de campos. Então, você já aparece um agente externo, né? Que vai poder te dizer se esses campos são associados ou não. Mas o que a gente fez até agora para campo livre foi mostrar que aquele monte de parâmetros da matriz de massa e aquele monte de parâmetros da matriz cinética, eles vão sendo absorvidos na redefinição de campo. A gente citou da outra vez, né? A gente pegou a referência em 1961, aquele famoso paper do Teorema do Salam, do Camifute e do Raiferti, né? Que a gente até o Tchalpa encontrou o paper aí, a gente colocou a referência aí do pessoal do Physical Review. Quer dizer, esse teorema aqui, ele foi demonstrado justamente para mostrar o seguinte: quando eu mudo a base de campos por redefinições de campo que satisfazem certas condições muito simples, né? As redefinições têm que ser inversíveis, então todos os passos que nós fizemos aqui, todas as matrizes que nós fomos introduzindo, S, K tio, né? Depois a matriz R, todas essas matrizes aqui são inversíveis. Então, a gente não violou a primeira regra da invertibilidade. Depois as transformações são locais também. Então a gente está dentro das hipóteses, né, das premissas do teorema, que nos diz que se eu passo de uma base de campos, que a gente estava chamando de fio do início, e lá no final de uma cadeia longa, a gente chegou aos campos φ e G, né? Aqui eu não estou vendo as massas, aqui eu não estou vendo, não estou conseguindo ter quanta limpos, porque está tudo misturado. Então eu não sei, a massa é de quem? Tem N12, N13, N23, eu não tenho as massas bem definidas. Aqui não, aqui está tudo bem definido. O tempo cinético está limpo e as massas estão limpas. Se são táteis ou não é outra questão, mas as massas estão limpas. Então, essa base de campos aqui, ela vai me definir os quantos da teoria. Agora, o que você está falando? Quando eu chego a esse estágio, chego àquela relação de dispersão, vamos dizer assim, do ponto de vista da detecção e da interpretação de partículas, eu perdi o contato com os espaços intermediários. O que conta para mim é o quê? É esse Lagrangiano aqui, desde o início, né? Desde o início a gente tinha isso aqui. Lá, antes de fazer qualquer coisa, a gente tinha isso aqui, já sabendo que essa matriz aqui é hermitiana. Também já sabendo que essa matriz de massa, então nós partimos do final daqui. No início a gente começou daqui, viu que aqui a gente coloca uma matriz hermitiana. Mas está tudo entrelaçado. Está tudo misturado. A relação de dispersão. Está com o conjunto entrelaçado. Um campo conjunto e campo mixado, entrelaçado. Agora, a física está onde? Isso aqui é a massa do campo? Não. Isso aqui não é a massa do campo. A massa do campo, ela vai sofrer a ação disso aqui e desses processos. Então, no final, a física, quem são as partículas? Eu vou estar ali eu vou ver as partículas. Aqui eu não tenho uma noção. Tem os campos, mas não tenho as partículas. Então, o que eu acho que a gente tem que pensar é assim: na teoria de campos eu tenho grau de liberdade. Graus de liberdade. Esses graus de liberdade, quer dizer, eu tenho um conjunto de campos, aí passo para outro conjunto de campos, vamos dizer assim, campos linha, ou campos tio, depois passo para outro conjunto de campos, que são os campos tio-tio, e depois passo para outro conjunto de campos, que são os campos chapéu. Fiz tudo isso aqui. Isso diferente disso, que é diferente disso, que é diferente disso. O que ficou parado, eu não mexi, os graus de liberdade, eles comportam todas essas mudanças aqui, sem que eles sejam alterados. Então, os quantos do sistema estão aqui, os graus de liberdade estão naquela relação de dispersão. Então, eu fui passando, né, de campo em campo, sem alterar a essência do meu campo. É como se fosse uma pessoa. Uma pessoa tem qualidades ou defeitos, não importa, né? Então ela pode, sei lá, ela pode chegar no CBPF, o CBPF ela vai do teatro ela vai do bar ela vai para casa. Ela mudou de ambiente o tempo todo, mas ela não se alterou. Espero que não tenhamos cidadão bêbado diferente. Então, eu acho que a gente tem que dizer, a questão, isso aqui é uma questão que às vezes aparece, o modelo padrão é esse problema. O que você acabou de dizer é o seguinte,
tudo bem. Eu estou querendo dizer assim, você está querendo ver relação de discussão, não de um somatório de Klein-Bort. Sim. Você está partindo dessa lagrangiana, Isso. onde você diz, bom, os campos estão entrelaçados. Sim. Então você vê entrelaçado. Agora, no final, você escreve um outro campo, uma subsequente, né? Daí você já, aqui estão minhas partículas. Daí vem a pergunta da professor Fábio. Essas duas partículas estão individualizadas como um somatório de Klein-Bort ou são partículas entrelaçadas? Daí você, bom, como é que eu vou ver essa partícula entrelaçada? Não, daí você vai ver na massa. Daí se você botasse aquela massa, abrisse o K fosse uma A, B, C, D, tal, você vê que essas massas, M1, M2, elas estão por dentro dos parâmetros. Sim, sim. Então você está obtendo agora não partículas de Klein-Bort, mas partículas entrelaçadas. Tá. Tá. Eu vejo o seguinte, eu acho que isso é um jogo de palavras. Eu acho que a gente está vendo partículas individuais. Os campos que estão nos bastidores dessa partícula são campos entrelaçados. Mas você, nesse sentido, você não vai ver um entrelaçamento do laboratório. O que é importante, que eu acho, é o seguinte: as massas que você vai obter, elas não vão ser, você não parte, você tem um conjunto de campos, você pode não partir, eu vou partir daqui, eu já sei previamente quem são as massas, não sei. Ali se eu deixar, quando eu olho para cá, vem uma coisa que é o chamado tal entanglement. não, entanglement é outra coisa. Não, mas você sabe, você foi lá medir uma coisa, uma partícula no laboratório. Sim. E ela fica sabendo que existe uma outra. Sei. Entendeu? Porque a massa ali, o M1 é ABC, o M2 é outra ABC. Entendeu? Então, você fica sabendo de alguma maneira que existe vestígio que aqueles ABC podem estar construindo uma outra massa. Entendo, sei. Então, Eu entendo o que você fala, não concordo. Eu entendo o que você fala. Mas eu só coloco o seguinte: você tem que dizer o seguinte, eu parti, o meu modelo é entrelaçamento. Essa palavra é perigosa. Porque a gente está falando de campo clássico. Associação. Vamos falar de associação, de mixing, associação. E daí, no final, não é mixing. E no final, eu tirei os bits. Certo. E daí, bom, se tirou, então não dá para fazer nada disso. Pega aquela igual. Não, mas não, aí eu acho que não. Eu acho que não. Preciso fazer isso, porque eu vou saber, aquele sistema lá é bom, no final de tudo, está tudo embutido aqui. Aí eu vou ver, tem Tachyon, então aquele sistema não é bom. Então, eu vou ter uma consequência daquilo. O que eu estou querendo dizer é o seguinte: a partícula está individualizada e ela vem para essa massa. Agora, essa massa foi gerada a partir daqueles campos iniciais. Então, as partículas, elas são independentes, são N Klein-Bort independentes, dessas massas ali. Agora, para chegar a essas N partículas independentes com essas massas, eu parti daquela construção lá. Então, aquela construção, ela tem seu sentido, ela não é vazia, ela esquece tudo aquilo que começa daqui. Não, eu não sei quem são as massas, eu tenho esses parâmetros aqui. Isso que a gente está fazendo aqui é um caminho auxiliar para eu poder compreender quem são as partículas do sistema. A minha equação de campo é essa aqui, é uma equação matricial. Então, eu não tenho uma equação de campo limpa. Ali eu tenho N equações de Klein-Bort independentes. Aqui não. Aqui está tudo misturado. Quem é a relação de dispersão que eu vou tirar daqui? Vai tirar o determinante dessa matriz aqui. Menos K2, mais M2, igual a zero. Então, quando eu for tirar o determinante dessa matriz aqui, eu vou ter um polinômio de grau N em K2. Igual a zero. Então, eu vou ter uma equação que vai ter, se eu tiver 3 campos, eu vou ter K6. Então, vai ser uma equação 6º grau de frequência, uma relação de dispersão, um polinômio de dispersão mais complicado. Mas a essência, aí se eu for tirar as raízes desse polinômio, eu vou tirar as massas, vou tirar a velocidade de fase, velocidade de grupo, aquilo ali faz o mesmo trabalho. É muito mais simples olhar. E agora, vamos dizer, não é tão simples, porque eu tive que passar por essas etapas. Diagonalizar essa matriz, trazer para cá, criar uma outra matriz, diagonalizar,
Então eu tive uma série de etapas algébricas e, assim, qual é o trabalho maior? É pegar uma equação, se tiver 4 campos, eu vou ter uma equação em ômega 8, é resolver uma equação do 8º grau, ou é simplesmente pegar as matrizes, fazer essas operações algébricas e no final não tem nenhuma equação para resolver, eu tenho K2 igual a M2. Então, olha, o que eu estou dizendo é o seguinte, eu não estou tirando o mérito disso aqui. Isso aqui existe. Só que isso aqui não me dá a visão clara do que é a física do problema. Eu não consigo individualizar as partículas. As partículas estão individualizadas lá. Mas agora, para chegar àquelas partículas, esses parâmetros aqui foram importantes. Então, os campos, eu acho que o conceito que a gente tem que pensar aqui é o seguinte, os campos estão entrelaçados. Mas as partículas não. A esse ponto. Agora, se eu colocar uma interação φ4, se eu colocar, agora eu não tenho campo livre, eu vou colocar auto-interações ou interação desses campos com outros campos. Poderia ser campo de gauge, poderia ser campo fermiônico, colocar acoplamentos de Jucal, que é o que a gente vai fazer depois. Aí você tem uma visão mais clara da associação de partículas. Mas nesse estágio em que a gente quer apenas descobrir a relação de dispersão, a gente geralmente tira para campo livre. Então, eu estou com campo livre, estou tirando os propagadores, estou tirando as relações de dispersão. Então, as partículas, elas estão isoladas. Eu tenho cada partícula, como o campo é livre, cada partícula não sabe da outra, não estão interagindo. Mas os campos estão entrelaçados. Então, eu acho que a gente tinha que colocar esses dois conceitos. Uma coisa é o mixing de campos, o entrelaçamento dos campos, outra coisa é a independência total das partículas. Eu acho que, agora, como coloca interação, a gente tem que rever essa situação. Eu vou dar uma. Tá? Fala aí. Eu acho que, digamos, existem partículas individualizadas, que são reducionistas e tal. O laboratório, quando mede uma partícula, está medindo aquela partícula. Sim. Então, ele aparentemente ele é reducionista. Sim, sim. Agora, você pode estar com as suas partículas antirreducionistas. Certo. Quer dizer, elas estão dentro do conjunto. Então, você vai, no caso livre, você vai ver como? Pela expressão das massas. Certo. Se a expressão das massas estão individualizando, Pode falar, ou estão formando um conjunto. Eu acho que, nesse caso aí, não é um caso de somatório do Cainfora. É um caso que, digamos, se você abrir a expressão das massas, elas vão estar dentro dos mesmos coeficientes. Sim. Então, eu diria que você está aí tendo partículas antirreducionistas. Agora, quando mede no laboratório, aí já eu não me entro muito no de, mas é assim que eu vejo. O laboratório, por isso que essas coisas de tangue, eu estou medindo, mas eu tenho uma relação lá com não sei quem. Um sinal mas aqui a gente não está falando de não, eu entendo bem, eu estou falando o seguinte, você está com partículas aí reducionistas ou está com partículas antirreducionistas? Pela expressão que você obteve. Eu estou com partículas reducionistas e com campos não reducionistas. Eu colocaria as minhas partículas nesse estágio, partículas livres, elas são reducionistas. Os campos não. Porque uma coisa é a gente pensa, campo, outra coisa é a partícula. Tem campo que não tem partícula. Toda partícula está associada a um certo campo. Mas nem você concorda que as massas dessas partículas dependem dos mesmos não tem dúvida. Claro, a gente mostrou isso o tempo todo. Isso aqui é um processo complexo. Lá no final de uma etapa eu vou diagonalizar aquela big matriz M2, aquela matriz gótica. Essa matriz aqui, ela está trazendo a memória de tudo que está lá. Eu não perdi a memória. As massas, elas estão dependendo das mesmas funções. Então, se elas estão dependendo das mesmas funções, elas são comunicadas, elas são antirreducionistas. Ou seja, as partículas são antirreducionistas, então tá. Eu vou concordar com você. Não, só estou falando. As pessoas estão assistindo, cada um vai ter sua opinião. Não tem problema. A tua opinião é essa, a minha opinião é essa. O que conta é o que está no quadro. Então, independente da minha opinião, da tua opinião, o que conta é o que está no quadro. Então, o aparelho, ele vai determinar a massa. O aparelho, ele não vai ter essa memória dos campos. Quem tem a memória dos campos é você que está com o papel na mão, eu que estou com o papel eu que estou no quadro. A gente está com a memória dos campos. Claro, essas massas trazem todos esses campos. Agora, o que a gente quer mostrar é justamente isso. Se eu não tivesse feito nada disso, tivesse partido aqui eu não estou fazendo, não estou abrindo mão, não estou diagonalizando nada. Bom, em princípio, aqui está tudo aqui. Vamos usar agora só propriedades de matrizes indeterminantes. Então, vou fazer o seguinte:
Daqui eu não estou fazendo nada. Aqui eu estou só dizendo o seguinte, vou manter. Se menos K2 aqui. Essa matriz aqui é hermitiana. Então ela pode ser diagonalizada. Então, não estou diagonalizando nada em princípio, tá? Essa matriz aqui, existe aquela matriz S que faz esse trabalho para nós. S larga, K til S, mais M2. Igual assim. Mantive, então, estou fazendo passo a passo a relação entre uma determinante. Tá? Então, o que eu fiz aqui? Eu estou expressando o fato de que essa matriz aqui pode ser diagonalizada, mas eu estou dentro do determinante. E aí, eu posso fazer o seguinte, né? Eu posso colocar aqui, isso aqui é determinante de menos, posso colocar dessa forma agora. S dália menos K2 vezes a identidade, não, menos K til, não, mais N2, assim, S. Igual a zero. Sabe que isso aqui é verdadeiro? Daqui para cá? Porque aqui eu tenho S daga, K til S, tudo bem. Aqui eu tenho S daga, N2S. Mas usando a propriedade do determinante, determinante do produto é o produto dos determinantes. Então, se eu tirar o determinante desse produto aqui, essa matriz aqui vai comer essa, esse determinante vai matar esse. Então, esse determinante aqui é igual a esse aqui. Então, a gente ficou com essa matriz aqui. E, posso colocar, posso até colocar assim, deixa eu apagar aqui. S área, posso colocar S, M2, S área, S. Então, vamos ver, o que eu fiz aqui foi o seguinte, botei essa matriz aqui de direção, que ficou S daga S, e aqui ficou S daga S que é identidade, S daga S que é identidade. Então, isso aqui é igual a isso, não fiz nenhuma operação mágica, tudo bem. Agora, essa matriz aqui, eu vou colocar o seguinte, nós tínhamos chamado, bom, aí a gente depois, então aí eu vou chegar a isso aqui. Como esse determinante mata esse, eu cheguei a isso aqui, determinante de menos K2, K til, mais S, N2, S daga, igual a zero. Então eu estou fazendo, agora, estou dentro do determinante, não estou redefinindo campo nenhum. Tá? Eu peguei daqui para cá, só usei esse fato, porque essa matriz aqui é diagonalizada. Aí, botei a diagonalização dela aqui em evidência, com S daga, K til S. E aqui, esse S daga mata esse S daga mata esse S. Então, isso aqui é uma identidade. Só que agora, ao tirar o determinante desse produto, que é o produto dos determinantes, esse determinante mata esse. Então, no final de tudo, esse determinante aqui é igual a esse determinante aqui. Então, tá legal. A relação de dispersão, ela vai sair desse determinante igual a zero. Vou apagar isso aqui. Aí agora, o que eu posso fazer? O que eu posso fazer aqui é colocar, fazer o que eu fiz ainda agora. Colocar essa matriz aqui, K til. Então, eu posso fazer o seguinte. Isso aqui é a mesma coisa que o determinante de K til a meio menos K2, aí vezes a identidade, mais K til a menos meio, M2, menos meio, S, M2, S daga, K til a menos meio, e aqui eu estou botando K til a meio, isso tudo aqui igual a zero. Então, peguei essa relação aqui, coloquei ali, peguei essa matriz aqui, quebrei ela em K til a meio e K til a meio, então esse aqui está igual. Esse cara cancela esse cara cancela esse, então isso que está aqui dentro desse colchete é exatamente isso que está aqui. Não perdi nada até agora. E aí agora, esse determinante aqui vai ser determinante do produto, então é determinante disso, vezes o determinante disso, vezes o determinante disso aqui. Claro, esse determinante cancela esse quer dizer, determinante de K til, esse determinante de K til, a meio é o determinante de K til, que é diferente de zero. Então, na verdade, esse determinante que aparece aqui, esse determinante do produto, é o produto do determinante. Então, esse determinante vezes esse determinante vezes esse. Esse vezes esse aqui não são nulos. Então, se isso aqui é igual a zero, quem tem que ser nulo é esse determinante aqui. Então, vamos lá. Então, a gente ficou
Então, esse determinante aqui igual a zero. Agora, essa matriz aqui é aquela matriz que eu estou chamando exatamente, não toquei nos campos, estou tocando só nos parâmetros. É a matriz M2 til, que pode ser diagonalizada. Então, nós vimos que eu posso pegar. Então, isso aqui ficou assim: determinante de menos K2 vezes a identidade mais M2 igual a zero. Então, isso tudo aqui, né? Isso aqui saiu do determinante, porque é diferente de zero, e ficou isso aqui: determinante de menos K2 mais essa matriz. Essa matriz agora, ela pode ser diagonalizada por aquela transformação R. Então, eu vou ter aqui R d'águia, aí vou botar aqui a matriz. Aqui eu acho que eu chamei essa matriz aqui de M2 til. Tinha chamado essa matriz de M2 til. Essa matriz aqui era a minha matriz M2 til. Essa matriz aqui, M2 til, ou não? Exatamente. Ela pode ser diagonalizada por essa transformação R. Isso aqui me dava a matriz final diagonal M2, cujos altos valores eram M1 ao quadrado e N ao quadrado. Então, o que a gente está obtendo agora é esse detalhe. Então, isso aqui. Então, eu posso fazer o mesmo trabalho agora. Eu posso substituir esse M2 til por R. Então, vamos fazer agora isso aqui. Isso aqui vai ficar determinante de menos K2 vezes a identidade mais R M2 R d'águia igual a zero. E com isso aqui. Agora, claro, posso pegar esse determinante aqui e escrever assim: determinante de R menos K2 vezes a identidade mais M2 R d'águia igual a zero. Fiz esse trabalho, tudo isso que está aqui é igual a tudo que está ali. Aí a mesma coisa, determinante de R é uma matriz unitária, e determinante diferente de zero. Então, esse determinante é diferente de zero, esse determinante é diferente de zero, sobra esse determinante aqui. Então, no final de tudo, no final de todo esse processo, só mexendo, não fiz redefinição de campo, eu estou olhando só para a relação de dispersão, eu mexi só na relação de dispersão. O que nós estamos mostrando no final de todo o trabalho, menos K2 vezes K, determinante disso aqui, né? Mais M2 é igual ao determinante de menos K2 vezes a identidade mais essa matriz aqui, M2, igual a zero. Esse determinante aqui é igual a zero. Então, isso aqui, a minha relação de dispersão, ela mudou daqui para cá. E essa matriz aqui é completamente diagonal, porque ela tem a identidade e tem os altos valores das massas aqui. Então, eu estou tirando o determinante dessa matriz aqui, menos K2 mais M1 ao quadrado menos K2 mais IN ao quadrado. O determinante dessa matriz aqui é igual a zero. Mas o determinante dessa matriz é o produto da diagonal. Então, eu tenho menos K2 mais M1 ao quadrado igual a zero. É uma relação de dispersão. As relações de dispersão vão ser fatorizadas. Então, aquelas relações de dispersão individualizadas lá, no final de tudo, a gente vai estar vendo dessa relação de dispersão. Menos K2 mais M1 ao quadrado, menos K2 mais M ao quadrado igual a zero, que é justamente um polinômio de grau n em K2. Mas aí, esse polinômio de grau n em K2, as raízes dele são exatamente aqui. Então, por um caminho completamente... Aqui eu não redefini campos, aqui eu só usei propriedades da relação, a partir dessa relação de dispersão, e usando propriedades do determinante e das matrizes, né, em forma. E o teorema espectral, né, o teorema espectral o tempo todo, para diagonalizar matrizes hermitianas, a gente mostra essa relação. Então, quer dizer, o problema que parece super comunicado aqui, na verdade, é fatório dessa forma. Ou aqui eu fui fazendo um processo gradativo via campo, eu fui redefinindo campo, fui mexendo no lagrangiano o tempo todo e peguei a relação de dispersão lá no final. Aqui eu fiz o contrário. Eu parti da relação de dispersão complicada
e cheguei na relação de dispersão simples, mas no fundo as duas coincidem. Tá? Tudo a mesma coisa. Então, assim, eu não estou negando o papel disso aqui. Eu estou apenas dizendo que a gente lê os planos do modelo, né, da nossa descrição, a partir das relações de dispersão podem seguir esses dois caminhos. E os campos, sim, estão completamente entrelaçados, mas a relação de dispersão, no fundo, ela sai fatorada. Essa é a novidade. Porque se a gente olha, aí, se a gente pega, por favor, pega o matemático, bota essa matriz aqui dentro do matemática, o matemático vai te dar um polinômio. Se eu tiver essa matriz por 4 por 4, o matemático vai te dar um polinômio de 8º grau em K2. Você vai ter um polinômio complicado em K2. Que às vezes você não vai nem ter, assim, conseguir ler as raízes. Mas se você já dá para o computador, você faz o processo de diagonalização. Quer dizer, vai usando as propriedades do determinante aqui. Você mostra que, na verdade, esse determinante complicado ele pode ser fatorado dessa forma. Então, você consegue mostrar que esse determinante é um produto de vários polinômios de segundo grau. O primeiro grau é K2, né? K2 para lá, K2. Então, e esse caminho coincide com ele. Aqui você tira a relação de dispersão no final. Você trabalha campo, chega a relação de dispersão. Aqui não, você esquece os campos. Desde o início você parte da equação de campo com essa relação de dispersão matricial e vai colocando aqui propriedades, né, de determinante e propriedades do teorema espectral, e você chega no final de tudo a essa cadeia. E aí você olha, aquela relação de dispersão complicadíssima, ela na verdade nada mais é do que essa. E essa aqui é uma coleção daquelas. Aqui tudo sai, o determinante de ser zero. O determinante dessa matriz ser zero, como ela é completamente diagonal, basta que pelo menos cada elemento, independentemente, pode ser zero. Basta que um elemento seja zero. Se esse é zero, é uma relação de dispersão. Se esse é zero, é outra relação de dispersão. Isso, agora sim, esse é o ponto importante, né, no que diz respeito, vamos dizer assim, a determinar os polos dos propagadores, que são as massas. Agora tem um outro problema, que vai nos fazer com que a gente tenha mais cuidado com isso aqui, com esses parâmetros. Por quê? Porque os propagadores têm resíduos. Né? Então, aqui, se eu fizer, né, o tratamento, aqui a gente vai fazendo o tratamento, a gente obteve N, vamos dizer assim, N propagadores independentes. Esse termo aqui foi crucial, porque se tiver algum sinal negativo aqui, isso é aparecimento de um gosto. Uma massa negativa aqui é sinal de um par. Tá? Se eu for olhar para cá, agora então, a relação de dispersão, a gente viu que está no mesmo, é só uma escolha de qual caminho é melhor. Né? Mas são equivalentes. Então, os campos, aqui a gente deixou os campos sempre entrelaçados e chegou às mesmas relações de dispersão. Aqui não, aqui a gente foi desamarrando os campos, né? Tirando os entrelaços dos campos e chegamos à mesma relação de dispersão. Então, o que eu estou dizendo um pouco é isso, que as partículas não estão entrelaçadas, mas os campos estão. Agora, se eu for olhar o propagador é o inverso dessa matriz. Quando eu for inverter essa matriz aqui, né, menos K2 mais N2, determinante dessa matriz, quer dizer, quando eu for inverter essa matriz, vamos colocar assim, menos K2, né, K, mais N2 a menos 1. Então, para inverter essa matriz, eu vou ter que posso até deixar como tarefa, porque se a gente quiser inverter essa matriz, a gente pode fazer o seguinte trabalho de novo. A gente pode colocar essa matriz aqui, né, de forma diagonal, mas no fundo eu posso pensar no seguinte, ó, essa matriz é inversível, então eu posso pegar essa matriz e escrever assim, isso aqui vai ser K que multiplica menos K2 mais K a menos 1 N2, isso tudo a menos 1. Então eu estou invertendo agora essa matriz, que no fundo é a função de Green. Então, ao inverter essa matriz aqui, vou botar esse K em evidência, vai ficar menos K2K e aqui fica N2, tudo certinho. Então, estou invertendo essa matriz. Então, quando eu inverter essa matriz, isso aqui vai ser o inverso dessa, vai ser então, menos K2 mais K a menos 1. Deixa eu passar aqui.
pegou a matriz, a gente está querendo fazer esse processo aqui, tem uma matriz menos K2, tá? Mais N2. Preciso inverter essa matriz, porque essa matriz aqui basicamente é a matriz das funções de Green. São as funções de Green. Então, para inverter isso aqui, o que eu fiz? Eu botei esse K aqui, evidência, né? Vou botar esse K aqui, menos K2. Fiz a identidade, mais K menos 1 N2. Tudo isso aqui a menos 1. Isso aqui está me dando um conjunto de funções de Green. Tá certo? E aí, quando eu tirar essa inversa, vai ficar menos K2 vezes a identidade, mais K menos 1 N2, tudo isso aqui invertido. Vezes a matriz K a menos 1. Isso aqui vai me dar o conjunto de funções de Green. Quando eu inverter essa matriz aqui, o inverso dessa matriz, claro, vai ter o determinante dessa matriz no denominador. Mas o determinante dessa matriz são as relações de dispersão. Então, mas eu botei, claro, com fatores. Então, quando eu inverter essa matriz aqui, eu vou obter um conjunto, quer dizer, não vou obter uma matriz diagonal, vou obter alguma coisa desse tipo, né? GJ, uma matriz GJ, que vai ser, na verdade, basicamente essa matriz aqui. Menos K2 vezes a identidade, né? Mais K menos 1 N2 K menos 1 vezes K menos 1 e J. Isso aqui encerra. Os elementos da inversa são esses aqui. Os elementos da função do Green são esses aqui. Agora, para inverter essa matriz também, a gente pode usar o mesmo processo. Então, se a gente, pelo método que a gente usou de diagonalizar os campos, de redefinir campo o tempo todo, a gente vai obter um conjunto de funções de Green que vai ser simples, né? Vão ser essas funções de Green. 1 sobre K2 menos πi ao quadrado. Essa aqui vai ser a função de Green para cada campo πi chapéu, πj, πi chapéu. Então, tem N funções de Green dependentes e todas com, vamos dizer, o polo limpo. Tá? Então, quer dizer, se eu cheguei a esses polos limpos aqui, se eu pegar essa matriz aqui e tiver a inversa dela, eu vou ter a mesma informação que eu tenho aqui. Então, eu posso sempre escolher trabalhar com os campos π chapéu. Agora, a questão é a gente colocar a interação. Eu acho que aí isso vale a pena. Talvez a gente agora discutir, não precisa nem colocar no Fernando, não pode discutir a interação de duas famílias de campos escalares, por exemplo. Pegar uma família de campos φ, uma família de campos I, ambos estão misturados. Tem φ aqui de um lado. Então, vamos pensar o seguinte, só para ficar como exercício. Quer dizer, o que eu estou querendo dizer, Eduardo, é o seguinte, que eu não estou negligenciando esses parâmetros, estou apenas dizendo que esses parâmetros, eles ficam escondidos nas massas. Então, eu vou ter N partículas separadas, N partículas escalares, carregadas, né, complexas, campos complexos. N campos complexos totalmente diagonalizados em termos de Lagrangiano. Tem aquelas relações de dispersão. Você falou dos parâmetros que estão escondidos nas massas. Então, estão escondidos nas massas. Daí vem a pergunta, qual é a influência deles nas massas? Isso, por exemplo, se der massa negativa, se der massa zero, então você vai poder ler as massas, né, que você vai obter aqui, na combinação daqueles parâmetros, mas o que você vai ler já são as massas separadas, quer dizer, as partículas elas não estão, vamos dizer assim, entrelaçadas. Então, entrelaçados são os parâmetros, esses parâmetros, eles se entrelaçam para dar N valores distintos de massa. Você tem uma massa em U, que é igual a, B e C. Por exemplo. A mais B mais C é igual a zero. Sim. A massa é zero. Certo. Esse A mais B menos C, isso. A massa você dá, por exemplo, isso. Então, quer dizer, naquele jogo dos A, B e C, você pode ter essas três funções de massa. O teu espectro é rico por causa daqueles parâmetros lá. Então, o teu espectro fica definido. Então, aí que você não está no Klein. Não, ele está lá engorda, mas assim, as partículas que lá engorda são independentes, mas os seus tem uma origem comum para esses parâmetros. Para esses parâmetros, eles não são, vamos dizer assim,
aleatórios, né? Essas massas não são colocadas à mão. Essas massas, elas são um produto. Você pode ter uma física mais fundamental que te leva a esse mix de campo. Por exemplo, na discussão do parafóton e do fóton escuro, o que acontece é isso: você tem um fóton de Maxwell, mas aí lá, por argumentação de grande unificação, aparece um outro fator, o 1, que pode trazer um outro bóson de Gauge. E esse bóson de Gauge acaba sendo mixado com o fóton. Então, teria alguma coisa assim: o campo de Maxwell está aqui, no F mini aqui, aí você tem, vamos dizer, um F' mini aqui, e depois você tem um termo que vai fazer o mixing, parâmetro aqui, F mini, F' mini. Então tem uma física mais microscópica que te diz: eu tenho duas categorias de fótons, mas eu tenho um mixing entre eles. Então, quem é o fóton verdadeiro? Então, se esse fóton que nós estamos medindo no nosso mundo, né, já é esse fóton mesmo, né, eu tenho que ver, calibrar esse fóton aqui, o fóton escuro, em função desse. Então, eu estou dizendo, aqui você está falando a mesma coisa. A gente está dizendo, tem uma física mais fundamental que me gerou um termo cinético misto e um termo de massa misto. Tem uma física fundamental que me gerou isso. Mas, a partir dessa física mais fundamental, eu vou mostrar que ela me traz um conjunto de N partículas massivas, que são aquelas lá. As partículas são todas independentes, mas as suas massas são reguladas por um conjunto de parâmetros que veio de algum mecanismo mais fundamental. São esses parâmetros aqui. Então, eu estou querendo dizer o seguinte: do ponto de vista de observação das partículas, essas partículas são independentes. A observação de uma não interfere na observação da outra. Mas os números quânticos, em escala massa, né, as massas dessas partículas, elas também não foram colocadas na mão. Eu não comecei já colocando as massas, não comecei com Lagrangiano, limpo, N Klein-Gordon, limpo essas massas. Não, eu tive, vamos dizer assim, segui um processo que me mostraram quem são as massas. No momento que eu tenho essas massas, eu chego aqui os propagadores. A felicidade está justamente nisso. Você não botou massa à mão. Não. Você fez uma associação de campos. Sim. E aquela associação de campos gerou tempo de massa. Sim. Então, você, em palavras maiores, você pode, por associação de campos, Claro. criar massa sem precisar de quebra espontânea de Higgs, por exemplo. Sim. Mas no caso mais No caso não vetorial, provavelmente, sabe? Nós vamos ver aqui. Então, mas aí vem, nesse caso, então, a associação de campos, ela pode produzir a massa. Claro. A massa vem da associação de campos. A massa vem da associação de campos. Então, a massa não é necessária. A associação de campos, para mim, ela é mais natural do que a quebra espontânea. Sei. Para dar uma origem para a massa. Aqueles campos se associaram e geraram números quânticos, como massa, carga, e assim por diante. Mas a origem dos números quânticos está na associação de campos. Agora eu coloco a seguinte coisa. Tá bom, a gente colocou esses Ks e esses emissores. Esses são parâmetros da onde eles vieram. Eu tenho que, do início, se eu estou partindo desse K e desse emissor, então eu parti daqui. Então, da onde eles vieram? Por enquanto eu não sei. Mas aí está a questão, você, escuta eu falo para você, você está admitindo uma fisicidade partindo da associação. Certo? Então, se você fez a associação, você vai ser de mil fio. Não, tá, não, estou colocando isso. Não, estou entendendo. Estou colocando isso porque você fala, eu não preciso. Você coloca isso em contraposição ao mecanismo de Higgs. Então, tem arbitrariedade no mecanismo de Higgs? Claro que tem. Esse é o calcanhar de Aquiles, um dos calcanhares de Aquiles do modelo padrão. Tem um problema, que eu jogo um potencial, minimizo o potencial, expando, e aí eu faço a minha associação de campos, ela vem depois do mecanismo de Higgs. Após o mecanismo de Higgs, após o escalar quebrar a simetria espontaneamente, os campos começam a se associar. Quais são os campos que se associam com a quebra espontânea de simetria? No setor de Gauge se associa o BM3, que é a terceira componente do SO2, e o Y', que é o bóson de Gauge da hipercarga fraca. Então, o mecanismo de Higgs gera essa associação. E aí eu destruo essa associação usando o âmbito de Weinberg e redefino o que é o fóton e o que é o Z0. Então, é gerada uma associação a partir do mecanismo de Higgs. Então, a associação, ela não é o ponto de partida,
ela é um caminho intermediário entre o mecanismo. Oi? Não, falando aqui não, falando no teu caso não, falando aqui. No mecanismo de Higgs, eu tenho o mecanismo de Higgs, ele cria essa associação, e essa associação, eu dissocio essa associação definindo que é o fóton, que é o zezão. No caso que a gente está colocando aí, que é o caso que você está defendendo, eu começo já com a associação. Agora, a associação cria os parâmetros livres. Isso. E aqueles parâmetros livres, eles vão ser que vão organizar os números quânticos. Certo. Entendeu? Então, no caso aí, você acabou com a massa, aí, Isso. 4 zeros, porque é aquele parâmetro. Exato. Aí, então, quer dizer, a pergunta é o seguinte, o que a associação, os termos matemáticos, né, gera? Ela gera parâmetros. Ela gera parâmetros físicos. E daí você começa a fazer a sua teoria. Daí o Einstein fala, não, é igual a MC2. Bom, então tem que ter massa com L igual a MC. Deixa ele fazendo outras coisas. O outro fala que a carga tem que ser carga conservada. Eles falaram no teorema de Newton e viu que alguma coisa conservada. Então, mas a origem agora é a associação e os parâmetros daquela associação. E eles não são físicos. Eles vão gerar os parâmetros físicos. Exatamente. Só isso. Então, isso. E daí vem, você sempre coloca na relação de expressão, ela tem a função do ômega, K e coeficientes livres. Certo? Daí esses coeficientes livres vêm da onde? Da associação. É um pouco a palavra mágica, a associação. Por quê? Só para querendo dizer que a associação é mais primitiva que a interação. Entendeu? Depende, Dória, eu não sei. Depende da associação. Você tem que ter o histórico da teoria. Tem que ter o histórico da teoria. A associação, por exemplo, ela pode vir de uma premissa mais fundamental, que é uma interação. Uma interação gera uma associação. A associação não necessariamente gera uma interação. Mas a interação gera uma associação. Eu acho que é diferente. Eu acho que sim. Acho que o mais fundamental é a interação. Porque campo livre. Oi? Quem que gera a indução para você? A interação? A interação que gera a indução? Não, a interação que gera a indução. Quer dizer, porque eu acho que a interação, ela vem de quê? Ela vem de alguma simetria mais fundamental. Quem controla tudo, no fundo, é alguma simetria mais fundamental que a gente vai escrever tanto os termos cinéticos quanto as interações a partir dessa simetria. Mas eu acho que a interação é mais fundamental do que a associação. Porque a associação, se só tem campos livres associados, é como se não tivesse nada. Campo livre, eu não tenho como medir. O campo é livre. Né? Você não tem interação. Quando você bota a interação, você mede então, no LHC. Você bota a interação. O LHC você tem quartas de interação, aí você vai produzir objetos que vão recair, aqueles estados intermediários, né? A partir da interação. Eu acho que a interação ela é mais fundamental para gerar associação do que a associação. Você pode ter um conjunto de campos associados que não estão interagindo. O que eu acho que é importante da associação é que a associação, tendo uma origem, não importa qual seja, no momento que eu tenho um conjunto de campos que estão associados, eu posso, a partir desse conjunto de campos, tirar as propriedades físicas das partículas associadas a ele. Eu acho que isso é fundamental. Mas assim, eu não acho que assim, só a associação vai resolver os problemas. É isso que eu estou dizendo. É a minha opinião, mas eu não demonstrei isso. É a minha opinião, a minha visão. A associação é importante para determinar os parâmetros, mas eu acho assim, é muito mais importante, quer dizer, você ter campos associados e partículas livres. Porque aquilo que a gente tem é isso, os campos estão associados, mas as partículas estão livres. A correlação de dispersão se atualizou. Aquilo que a gente colocou ali agora nesse final, só partiu do determinante, só usou propriedade de determinante e teorema espectral. A gente mostra que aquela relação de dispersão, que aparentemente é complicada, vamos pegar cálculo, você pode fazer esse exercício, ou eu vou pedir o menino para botar no computador, isso, vamos dizer que a gente tem um conjunto 3x3. Então, se eu tivesse esses três campos, tivesse essa matriz aqui, uma matriz assim, alfa 1, vou chamar assim, K11, K12, 0. Aí aqui eu vou colocar a matriz tem que ser hermitiana, né? Então K12 está K22, K23.
E aqui 0, K, 2, 3 está. E aqui eu posso colocar, vamos dizer, características, né? Vamos dizer que eu tivesse, para simplificar, para não ficar carregando esses itens, vamos fazer o seguinte, vamos chamar essa matriz K assim. Aqui um parâmetro alfa, aqui um beta, aqui 0. Aqui beta está, aqui um gama e aqui um delta. Aqui 0, delta está, epsilon. Então, digamos que eu tivesse essa matriz aqui, é uma matriz hermitiana. Essa matriz aqui, a diagonal é real, então vou botar lá. Alfa, gama e epsilon são todos reais. A matriz é hermitiana. E se eu transpuser e conjugar, eu ganho essa matriz. Se eu transpuser e conjugar, eu ganho essa matriz. Então, essa matriz aqui é hermitiana. E quando eu tivesse uma matriz N2, também hermitiana, que seja assim, como você quer. Não, vamos partir do campo 1 sem massa. Então, massa 0 aqui. Ele vai poder ganhar massa. Aí vamos chamar esses parâmetros aqui assim de M, vamos dizer assim, M. Aqui vamos chamar esse parâmetro aqui de Mi. Então aqui vai ser M star. Aqui eu vou chamar esse parâmetro de Mi. E aqui eu vou também chamar esse aqui de 0. Aí esse aqui para mim vai ser Mi star. Esse aqui vai ser 0. Esse aqui vai ser Mi, vou chamar esse aqui de Rho. Então eu tenho essa matriz aqui, né, hermitiana. Então tá, hermitiana, diagonal real, então Mi, Rho são reais também. Mi, Rho reais. Então alfa, beta, alfa, gama e epsilon são reais. E Mi, Rho são reais. Então eu tenho essa matriz aqui. Né? Essa aqui está tudo certinho. Então eu não vou fazer nada, não vou diagonalizar, não vou fazer nada. Vou ficar desse nível, vou botar esse determinante. Vamos calcular, botar no computador, né, na matemática, e calcular esse determinante. Uma matriz assim, menos K2 vezes a matriz K mais a matriz N2. Vamos calcular esse determinante aqui, dizer isso aqui tem que ser igual a 0. Então, claro, esse determinante aqui é 3 por 3, é claro que eu vou ter uma equação do terceiro grau em K2. K2 é a terceira, mais, né, tudo que vier. Ou posso pensar em ômega 6. Ômega sexta mais tudo que vier. Então eu tiro as relações de dispersão daqui. Tá? Então, essa relação de dispersão vai dar bem complicado, né? Esse determinante, isso tudo aí. Agora, o que a gente vai saber, antes de fazer os cálculos na matemática, essa relação de dispersão, ela vai poder ser escrita dessa forma. Chamar menos, já chamei, bom, vamos chamar esse parâmetro de μ1 ao quadrado, K2 menos μ2 ao quadrado, K2 menos μ3 ao quadrado, igual a 0. Então eu sei que, sem fazer qualquer cálculo, eu já sei que eu vou poder expressar aquele determinante dessa, mesmo, não importa, mesmo que eu tenha raízes complexas. Eu posso ter raízes, como esses altos valores, como eu já sei que vai ser sempre a coisa vai estar sempre carregada de erraticidade, esses altos valores aqui vão ser reais. Esses números aqui podem ser negativos, mas vão ser todos reais. Então, o que eu sei é o seguinte, só para a gente fazer esse teste, quem estiver assistindo de longe, né, como tem algumas pessoas que escrevem de vez em quando, só colocar força bruta, fechar os olhos cegamente, calcular expressar esse determinante com essas matrizes aqui, daqui. E aí, vai dar um determinante grande, em ômega, em K2 ou em ômega, vai dar um determinante do sexto grau não. Então, é uma relação de dispersão complicada, sem dúvida. Mas eu já sei, por argumentação de álgebra linear, né, simplesmente propriedade de cálculo matricial, que no final do dia, né, isso tudo vai ficar bonitinho dessa forma. Então, o que me facilita bastante. Claro, agora o problema é ter esses parâmetros aqui. Então, ver o seguinte, pedir para o computador, quer dizer, o pacote lá, né, o pacote algébrico, ele vai gerar o determinante, muito bem. E depois vou pedir para ele resolver essa equação do terceiro grau. Resolva essa equação em K2. Para resolver essa equação em K2,
Se ele não simplificar, ele pode dar uma relação complicada, mas ele pode, no final, a gente vai ter que ter 3 raízes reais, positivas ou negativas, não importa, mas a gente vai ter que ter 3 raízes reais, assim, do grupo. Mas quando você for tirar a velocidade de grupo, Isso. você vai pegar o ômega 6 ou vai pegar 3 velocidades de grupo separadas? Não, eu vou pegar, aí eu posso pegar, depende, né? Quer dizer, eu posso pegar ali, ou posso pegar, quer dizer, eu tenho. Aí você poderia dizer que tem 3 velocidades de grupo separadas? Aqui eu posso dizer que eu tenho aqui eu tenho essa velocidade, daqui dessa, se a minha relação de dispersão for essa aqui, eu tenho uma velocidade de fase e uma velocidade de grupo, né? Eu posso, mas aí você pode observar o seguinte, o que é a velocidade de grupo? É dele, então, na verdade, isso aqui vai ficar o seguinte, deixa eu botar aqui, ó, ômega 2 menos K2 menos μ1 ao quadrado. Vamos pegar essa aqui, ômega 2 menos K2. Vamos dizer que tivesse duas partículas só, caso de dois campos. Então, se eu tirar essa, vamos dizer que a minha relação de dispersão fosse essa, eu tenho só dois campos, né? Então, se eu quiser tirar a velocidade de grupo, o que eu vou fazer? Não tem anisotropia, então a minha velocidade de grupo vai ser a derivada de ômega em relação a K, a módulo K. Então, para tirar a velocidade de grupo, vamos diferenciar essa relação aqui. Eu vou ter a diferencial disso aqui, então vai ficar 2 ômega de ômega menos 2 módulo de kappa, 2 módulo de kappa de módulo de kappa. E aqui isso aqui é zero. Estou diferenciando. Vezes ômega 2 menos K2, né? Menos de 2 ao quadrado. E aí mais ômega 2 menos K2 menos μ1 ao quadrado. E multiplica 2 ômega de ômega menos 2 módulo de K de módulo de K. Igual a zero. Então isso aqui é igual a zero. Então, vou dividir agora tudo por dk, por d módulo de k. Então, quando eu dividir isso aqui por d módulo de k, eu vou produzir aqui d ômega d módulo de k. Aqui vai tirar esse fator 2, posso colocar esse fator 2 aqui, e posso colocar esse fator 2 aqui. E aí, quando eu dividir por d módulo de k, eu vou ter ômega, aqui vai ficar a velocidade de grupo. De ômega dk menos módulo de k vezes isso aqui, ômega 2 menos K2 menos μ2 ao quadrado. E aí aqui, como isso aqui é igual a zero, o fator 2 desaparece, mais ômega 2 menos K2 menos μ1 ao quadrado. E aqui eu estou dividindo toda essa equação por d módulo de k. Então aqui vai ficar ômega velocidade de grupo menos módulo de k. Então, eu tenho essa equação aqui para a velocidade. Então, eu peguei a relação de dispersão, tem só 2 campos. Vamos dizer assim, tem só 2 campos. Então, tem só uma relação de dispersão, não fazer 3 por 3, fazer no caso 2 por 2 campos, né? Então, tirei aqui, diferenciei essa equação. Aí ficou 2 ômega de ômega menos 2 módulo de k, dk, etc. Aqui desaparece isso aqui, e aqui a primeira vezes a diferencial da segunda. Então eu ganho uma equação para a velocidade de grupo. Tem velocidade, então a velocidade de grupo não sai separada. Eu tenho essa velocidade de grupo aqui por esse termo. Então eu vou ter um termo que vai ser ômega vezes ômega 2 menos K2 menos μ2 ao quadrado, mais ômega, vamos botar o seguinte, ômega 2 menos K2 menos μ2 ao quadrado, mais ômega 2 menos K2 menos μ1 ao quadrado. Tudo isso aqui vezes ômega, vezes a velocidade de grupo. Então eu tenho esse termo aqui, tem uma velocidade de grupo. Tá lá. Então eu tenho, depois quer dizer, vai ter outros termos aqui independentes da velocidade de grupo, mas termos independentes
deixa isso igual a zero. Então, essa equação, ela me dá a velocidade de grupo. Então, a velocidade de grupo eu estou tirando do conjunto. Eu pego a relação de dispersão como um todo, né? Desculpe, eu estou não, esse quadro esse giz não está pegando muito bem. O giz não está com a mão. Aqui, nós temos independente de VG. São termos, quer dizer, eu ganho uma equação do primeiro grau para a velocidade de grupo. Então, aí tu vem assim, será que vai aquela equação? Como aquela fatoração? Sim, está aqui, a fatoração está aqui. Está aí. Será que você não poderia tratar cada uma delas zero independente? Sei. Com duas partículas não tem entrelaçamento nenhuma. Certo. E essa equação está dizendo que elas estão ligadas. No fundo, Dória, vai ser, vamos dizer assim, um pouquinho isso que vai acontecer. Pelo seguinte, vamos dizer que você esteja querendo, quer dizer, se você tem associado, se você tem, se você pega on shell, se você pega a partícula μ1, a relação de dispersão para a partícula μ1 é essa aqui. Então isso aqui é zero para a partícula μ1. E aí sobe uma relação de dispersão para a partícula 2, ou vice-versa. Quer dizer, ou você pode tirar as relações de dispersão independente de cada, ou tirar daqui. Mas aí o que a gente tem que observar é o seguinte, quer dizer, claro, a definição correta de relação de dispersão é tirar a derivada da frequência em relação ao módulo de Cartesius quando não há anisotropia. Então é só derivar ômega em relação ao módulo de Cartesius. Esse ômega ele está no conjunto. Tudo o entrelaçamento. Ele está no conjunto. Ele está no conjunto. A relação de dispersão, ela está fatorada, mas a velocidade, a relação que vai dar a velocidade de grupo, ela está associada. A velocidade de grupo é no conjunto. O conjunto está aqui. Está aqui. Então você tira a equação da velocidade de grupo. Se eu dissesse que eu sou secretário chato de São Sei. eu estou com a fatoração. Um para um lado, outro para o lado, tive a relação de pessoas que cada um. Sim. Entendeu? E daí vai dar a forma de arte direta. Isso. Assim. Mas daí vem o outro e diz, não, você está dentro do conjunto. Então você tem que fazer essa coisa como um todo. Certo. E daí vai dar uma coisa bem diferente. Exatamente. Então, quer dizer, a relação de expressão, ela está assumindo o conjunto do banco. Só que você vai dizer o seguinte, se eu estiver falando, a velocidade de grupo associada à partícula μ1. Quando eu falar da velocidade de grupo associada a então essa é a equação da velocidade de grupo. Quando eu falar da equação de grupo, da velocidade de grupo associada à partícula μ1, a partícula μ1 satisfaz a essa condição. Então esse termo aqui é zero. Então, a velocidade de grupo, né, dessa partícula μ, ela vai ter esses termos aqui e vai depender desse termo aqui também. Então, quer dizer, a velocidade de grupo é vinda dessa relação que é um conjunto. Né, que eu posso pensar, isso aqui é igual a zero, é uma relação de dispersão. Isso aqui igual a zero é outra relação de dispersão. Então, aqui eu tenho a relação de dispersão associada à partícula μ1. Aqui eu teria uma relação de dispersão associada à partícula μ2. Aí eu posso tirar uma velocidade de grupo aqui, ou posso tirar uma velocidade de grupo aqui. Aqui eu estou pegando, eu estou esquecendo isso, eu estou pegando a relação como um todo e derivando. Só que, vamos assim, na verdade, a fatoração acontece aqui. Então, se eu pegar a partícula associada a μ1, eu vou ter esse termo aqui sobrevive, né? Quer dizer, para a partícula μ1, o ômega 2 é igual a K2 mais μ1 ao quadrado. Então, eu boto aqui K2 mais μ1 ao quadrado. Então, a diferença de massas entre as partículas vai estar aparecendo na velocidade de grupo. A velocidade de grupo é a partir dessa relação. Mas não vem a pergunta. Eu tenho uma partícula, tirou uma velocidade de grupo. Isso. A velocidade de grupo vai ser mais ou menos 4 norte C. A velocidade de grupo vai ser a velocidade de grupo, seria um Klein-Borman, né? Se você tem alguma coisa do tipo, você tem alguma coisa do tipo. Você tem Klein-Borman. Klein-Borman é isso aqui, K2 mais M2. Então você tem 2 ômega de ômega igual a 2k dk. Aqui é zero. Então a tua velocidade de grupo é d ômega dk. A velocidade de grupo vai ser k
sobre ômega. Isso? Meu ômega VK sobre ômega. Então, isso. Bom, e aí quem é ômega? Então, ou quem é K? Eu posso escrever K como sendo raiz quadrada, módulo de K vai ser raiz quadrada de ômega 2 menos M2 sobre ômega. Ou então eu posso escrever a velocidade de grupo em função do K. Vai ser módulo de K sobre raiz quadrada de K2 mais M2. Então, quanto maior a massa, menor a velocidade de grupo. Né? Então, isso aqui é uma partícula só. É uma partícula tipo de Broglie próprio. Né? Então, uma partícula que vai embora do usual. Então, a velocidade de grupo ela cai com a massa aqui, olhando pelo K. Olhando pelo ômega também. Quanto maior a velocidade de grupo, menor vai ser isso aqui. Então, a velocidade de grupo é maior, grandes massas com pequenas velocidades de grupo. Né? Então, aqui, isso é para uma partícula só. Se eu tirar essas velocidades de grupo aqui agora, se eu tirar essa relação de dispersão. Então, essa relação de dispersão está me dando um setor, está me dando um modo de propagação. Esse modo de propagação tem uma certa velocidade de grupo. Esse modo de propagação, aqui tem outra velocidade de grupo. Então, a gente tem dois tipos de velocidade de grupo. Para cada propagação, para cada relação de dispersão, vai sair uma velocidade. André, minha pergunta. Você pegou a partícula individualizada, deu uma velocidade de grupo do lado de cima. Isso. Agora você pegou as duas partículas juntas e pode ter uma velocidade de grupo no lado de cima. Depende, tem que ver exatamente. Não, vamos dizer princípio. Princípio, vindo daqui, você pode ter que ver esses termos independentes aqui, né? Quer dizer, nesse caso aqui, vamos pensar, quando a gente pegar, então esse termo aqui pega esse modo de K pega esse modo de K pega esse, a gente tem sempre a relação de dispersão, né? Tem sempre a relação de dispersão modulando, mas a gente vai ter sempre a relação de dispersão modulando. Então a gente tem sempre uma velocidade de grupo modulando, né, essa relação. Então, assim, eu diria que o que é importante é chegar, não importa o quão sejam complicadas aquelas matrizes, a relação de dispersão vai ter sempre uma forma assim. No caso do 2x2 que eu coloquei aqui, vai ter sempre uma forma assim. E aí, a partir daí, a gente vai analisar a velocidade de grupo. Eu vejo que cada uma dessas relações de dispersão, por exemplo, tem mais de um modo de propagação. Aí, um modo de propagação é esse. Se isso aqui é zero, é uma coisa. Se isso aqui é zero, é outra, está correspondendo a outra partícula. Então, o setor, essa partícula aqui, ela vai, o pacote de ondas, né, associado a essa partícula vai ter uma velocidade de grupo. O pacote de onda associado a essa partícula vai ter outra velocidade de grupo. Agora, eu posso falar de uma velocidade de grupo do conjunto, né? Quando eu misturar os dois quanta, misturar as duas partículas, então eu vou ter uma velocidade de grupo que vai ser dada por essa equação de baixo. Então, assim, tem aí a possibilidade de eu ter uma velocidade de grupo do conjunto maior do que 1, que é no caso de Klein-Born, no caso de De Broglie próprio, de Klein-Born, isso aqui é sempre menor do que 1. Quer dizer, VG, que na verdade eu não estou colocando C, mas ômega 2 é igual a K2C2, né? Mas aqui tem, aqui não é na verdade a massa ao quadrado, aqui é H cortado ao quadrado, é a massa. Aqui vai entrar o comprimento de onda de ponto. Vamos dizer que aqui eu tenho o N2, vou colocar assim. Então, a velocidade de grupo, na verdade, isso aqui, a velocidade de grupo sobre C é isso aqui. Isso aqui é a relação da velocidade de grupo, né? Então, a velocidade de grupo, como isso aqui é sempre menor do que 1, né? A velocidade de grupo sobre C é sempre menor do que 1. Quer dizer, sempre, na verdade, vou pegar isso. A velocidade V é V, a velocidade de ômega igual a K C, sobre K. Então, dá isso mesmo. Então, vamos esquecer, botando C igual isso aqui, é menor do que o denominador. O denominador é maior do que o modo de K. Então, a velocidade de grupo é menor do que 1 nesse caso. Com essa massa aqui. Ou olhando para a frequência também, esse numerador é menor do que o denominador, então essa velocidade de grupo é menor do que 1. Então, agora, se eu fizer, então ali, eu estava falando, você tem aquela relação de dispersão, ela pode ser usada de três formas. Eu vou tirar a velocidade de grupo associada à partícula N1. A velocidade de grupo associada à partícula N2. Agora, eu posso tirar uma velocidade de grupo do conjunto. Eu posso pegar um pacote de ondas, né, que possam envolver as duas partículas. Então, essa relação de dispersão que eu botei, essa relação de velocidade de grupo que eu coloquei aqui embaixo, é uma equação completa das duas relações de dispersão conjunta.
essa velocidade de grupo eu vou ter, dependendo dos parâmetros, ela pode ser maior do que 1 ou menor do que 1. Aí a gente vai ter que ver. Mas dependendo dos parâmetros, pode ser maior do que 1. Sobre o aspecto tecnológico, desde você, vamos dizer, quando manda uma, vai menor que 100. Quando você faz as duas juntas, quando dá uma velocidade maior que 100. Pode ser. Como é que esses pacotes? Você quando se empacotar duas vezes falando, dá uma velocidade maior que 100. Isso Depende dos parâmetros, não sei. Agora, qual é a consequência disso, por exemplo, no dia de ontem? Mas assim, da teoria... Eu volto a falar, um termo que eu não gosto muito, mas eu volto a falar, é a questão da associação. Não gosto muito, eu gosto. Eu só quero saber se a associação é de quem é. Que tem associação, tem, cara. Não tem. Mas, digamos, quando você associa, você dá uma velocidade de grupo... Pode ser. Vamos dizer, pode ser. Vai ter que jamais você vai ter isoladamente. Isoladamente você vai sempre dar aquela engorda. Sim. Então, e quando você associa... Não, agora depende, né? Depende. Porque se você tiver massa negativa, você tem táquio. Se você tiver táquio, então você pode ter velocidade maior do que 100. Não, é um problema assim, digamos, você pode ter. A questão também é saber, né, se essa velocidade de grupo no conjunto é uma velocidade de grupo, assim, que você não é taquiônica, ela é uma velocidade de grupo da associação. Agora, quando você associa, vê como é que essa velocidade de grupo se comporta em função dos parâmetros. Então, assim, eu acho que a gente tem que ler três coisas. Cada relação de dispersão separadamente, a 1 e a 2, e depois a do conjunto. Aí você tem três possíveis velocidades de grupo, dependendo do que você está propagando. Mas vamos dizer, a velocidade de grupo da associação, assim, para mim, vamos dizer, é uma novidade. Sei. Você, vamos dizer, agora você tem uma... É uma novidade da maneira de a gente colocar, mas não é para ser uma novidade, porque no momento que a gente tem essas associações de campos, isso tudo é natural. A relação de dispersão é a relação de dispersão grande, quer dizer, você tem, que você misturou o termo cinético, misturou o termo de massa. Não, tudo bem. Mas quando a gente pega a mecânica, você tem massa M1, M2, cada um com sua velocidade. Você não diz a massa M1 e M2 vão ter uma velocidade. Porque você tem que ver o seguinte, nas teorias, no eletromagnetismo não linear, você vai obter relações de dispersão assim, de quarta ordem na frequência, mas sem associação de campo. Um campo só, mas é a não linearidade que te dá isso por causa dos campos externos. Aqui não. Aqui é o mixing de campos, é a associação de campos que está te dando isso. A não linearidade lá aparece na equação homogênea ou na fonte? Não aparece na equação homogênea. A relação de dispersão é definida por um termo de corte de captadores mais alto. Porque quando você acopla com campos externos, quando você tem uma não linearidade, os campos externos, eles vão gerar mixing entre os campos propagantes. Então você gera associação entre os campos propagantes, para mim, lagrangiano, tipo assim, não linear, você pode obter um termo desse tipo assim. O campo elétrico externo de fundo se acopla ao campo elétrico da onda que se propaga, e aqui o campo magnético, por exemplo, termo desse tipo. Então, você tem no lagrangiano um termo que mistura E com D via. Então você teria alguma coisa do tipo E0I, B0J, EI, BJ. Então você começa a gerar termos que o background faz esse mixing aqui. E ao fazer esse mixing, você gera uma matriz, você gera termos de ordem superior na hora de tirar a relação de dispersão. Você vai ter uma matriz que vai ter, por exemplo, é muito natural você ter ômega 4 ou ômega 6. Então aí a não linearidade está fazendo isso. No caso de aí, você trabalha não com E, mas com o campo A. Isso, com potencial. E o campo A, ele é não linear. Isso. Porque ele tem A com A, entende? Certo. Não, entendo, perfeito. Mas aí que e para mim, o objetivo do trabalho deve justamente porque o foco sozinho, ele pode ter do outro lado acima de si, esse é o objetivo. E daí,
o fóton de não linear no sentido A com A, só fóton sozinho Pode vai ser também. dar com embora. Isso, Mas, isso. A com A, o que vai dar? Uhum. E daí, se você tiver 4 fótons, o que vai dar? Complica. Se você tiver 4 fótons e não linearidade, a coisa pode exponenciar. Assim. Tinha uma de só um fóton não linear. Tá. A gente tem. A gente fez no curso, aula 16, 15, 16. No meio do curso a gente fez, quando a gente fez a não linearidade. E a gente lembra que a gente pegou um campo de fundo magnético. Não, mas assim. E aí um fóton só. E aí você tem relação de ordem superior. Não quer sair de refulgência. Fóton A. Oi? No fóton é B. O fóton com o A. Com potencial vetor. É a mesma coisa. A gente tem a equação de onda para o campo elétrico, a gente pode passar para a equação de campo de onda para o potencial vetor. Né? E aí você tem a mesma coisa. Aí não está, no curso eu não coloquei, nas minhas notas eu passo sempre eu tiro a equação de onda, tanto para os campos quanto para os potenciais. Como a gente está no caso dos campos? Oi? Isso, a gente pode pegar e ilustrar. Agora eu passo a olhar o campo vetorial. Então tá, tchau. Obrigado.